O que acontece quando um regime obcecado por controle começa a perder o domínio sobre a única coisa da qual as pessoas não podem viver sem? Crise alimentar. A crise alimentar. Está piorando. A guerra na Ucrânia pode causar escassez global de alimentos. E no meio da guerra é uma crise alimentar crescente. Os preços de produtos essenciais como leite, batata e manteiga estão subindo rapidamente na Rússia. Preços das batatas disparam na Rússia. Agricultores russos culpam o aumento dos custos de produção pela alta dos preços. A Rússia está usando alimentos como arma. Quase um quarto dos russos não consegue comprar comida, o que deixa as pessoas nervosas. A Rússia, que já foi um orgulhoso gigante agrícola, agora vê seus campos de trigo murcharem e seu povo passar fome. Não é só sobre sanções ou economia global, mas sobre um sistema mal administrado que desmorona sob seu próprio peso. Com os preços dos alimentos aumentando de 200% a 300% em comparação com apenas alguns anos atrás, fica claro que a busca de Putin pelo poder está custando aos russos a próxima refeição. Se nada mudar, a fome e a inanição podem destruir a Rússia muito antes dos drones de Zelensky. Vamos começar com algo conhecido: batatas. Na Rússia, elas são parte da cultura, não só alimento. Como alimento básico, são usadas em sopas, ensopados e acompanhamentos. É por isso que elas sempre estiveram facilmente disponíveis e acessíveis para comprar. Mas, no último ano, as coisas mudaram para pior. O preço das batatas aumentou 167% e em algumas regiões elas estão sendo vendidas por 3 vezes o valor do ano passado. E não são só as batatas, o mesmo acontece com o pão, o leite, os vegetais e praticamente tudo o mais. Os produtos básicos dispararam de preço e em outros lugares só conseguir esses produtos já é um problema por si só. Com as prateleiras esvaziando, os mercados ficam imprevisíveis. Em uma semana você pode encontrar produtos frescos e na seguinte eles já desapareceram. Essa imprevisibilidade começa a pressionar famílias na Rússia. O estresse está levando as pessoas a estocar quando podem, o que só piora a escassez. É um ciclo vicioso de escassez e está devastando os estômagos russos como uma praga. Prateleiras vazias, preços altos e famílias pulando refeições para sobreviver. Se gostou dessas histórias, curta e inscreva-se. Isso ajuda a levar a verdade além da propaganda e garante que mais pessoas entendam o que realmente está acontecendo. O que provocou uma crise alimentar tão grave em um país famoso pela agricultura? Bem, vários fatores estão em jogo. O primeiro deles é a mudança climática, um fenômeno que teve um grande impacto no sistema climático do país, trazendo padrões negativos para os sistemas agrícolas de lá. Regiões produtoras de grãos no sul da Rússia enfrentam secas mais longas e quentes, causando grande perda de produção. Ao mesmo tempo, a Sibéria tem enfrentado mais inundações. Esses extremos não são apenas inconvenientes, eles são prejudiciais. As plantações não crescem bem em instabilidade. Isso é evidenciado pela queda de 12% na produção de batatas da Rússia recentemente, com trigo e vegetais também apresentando menor rendimento. Isso é uma má notícia para os agricultores e também é uma má notícia para os consumidores. Menor oferta significa preços mais altos. E quando esses preços sobem em todos os setores, não é apenas um problema agrícola, é um problema nacional, algo que Putin foi forçado a admitir que existe. A mudança climática torna a agricultura ainda mais difícil devido à imprevisibilidade. Quando os agricultores não contam com as estações, perdem dinheiro. Eles plantam e colhem menos, reduzindo a oferta e elevando os preços. Porém, o clima não é o único problema. E isso não é apenas uma sequência de azar. É o resultado de uma reação em cadeia que começou com a guerra e as sanções. A invasão da Ucrânia pela Rússia gerou resposta global imediata e duras sanções. E enquanto a maioria das pessoas pensa em bancos e petróleo quando ouve falar em sanções, a agricultura também foi afetada. Países ocidentais suspenderam vendas de ferramentas agrícolas, sementes e fertilizantes para a Rússia, gerando uma lacuna ainda sentida. A Rússia dependia de sementes importadas para elevar sua produção agrícola. Sem elas, a produtividade caiu, e sem equipamentos modernos, a agricultura ficou mais lenta e ineficiente. Isso não se resolve rapidamente. Leva anos para reconstruir essa infraestrutura. Enquanto isso, os agricultores fazem o que podem,
Mas não é suficiente. Isso é evidente pelo forte aumento dos custos agrícolas em todos os setores. Custos altos colocam muitos agricultores em risco financeiro. Empréstimos de anos melhores viraram impagáveis, pois a receita das colheitas menores não cobre os custos. As fazendas menores, administradas por famílias, são especialmente vulneráveis e muitas estão sendo forçadas a vender terras ou fechar completamente. Essas propriedades geralmente vão para grandes empresas do agronegócio com conexões políticas, concentrando o controle do suprimento de alimentos da Rússia em poucas mãos poderosas. A mudança mantém parte da produção ativa, mas deixa o sistema mais rígido e vulnerável a falhas nessas grandes operações. Isso nos leva de volta a uma rápida reflexão. Se a Rússia é uma potência agrícola, então ela deveria estar preparada para esse tipo de situação, certo? Essa é a parte da crise alimentar da Rússia, que não é muito comentada. Mesmo assim, a situação das reservas de grãos do país é parte central dessa confusão. Essas reservas servem para momentos difíceis, como colheitas ruins ou alta de preços. Deveriam ser úteis agora. A ideia é simples: armazenar grãos quando há abundância e liberá-los quando as pessoas precisam. Mas, ultimamente, não é isso que parece estar acontecendo. Em vez de usar as reservas para baixar os preços e aliviar a escassez, o governo parece estar segurando elas. Funcionários afirmam usar reservas para ajudar as regiões, mas relatos independentes divergem. Boa parte desse grão ainda está armazenada. Pior ainda, parte está reservada para exportação, vendida a outros países para gerar receita. Isso pode beneficiar a economia russa oficialmente, mas não alivia a dificuldade das famílias em comprar alimentos básicos como pão. Isso dificulta a situação do país. Se o governo guardar o grão, protege estoques futuros e lucra em moeda estrangeira. Mas isso também mantém os preços altos e prejudica as pessoas comuns. Com a alta do pão, muitas famílias diminuem o consumo de alimentos. Em anos anteriores, quando as coisas pioravam, o governo liberava grãos para acalmar o mercado e mostrar ao povo que eles estavam sendo cuidados. Desta vez, isso não está acontecendo rapidamente. A resposta lenta levanta outra questão: o que realmente motiva essas decisões? O governo está mais preocupado em parecer forte para o mundo do que em ajudar seu próprio povo? Putin passou a usar a comida como instrumento de poder. O grão não é mais apenas grão, é influência. O Kremlin pode usar isso para negociar, pressionar países ou melhorar sua imagem. Embora funcione na política externa, essa estratégia faz as famílias russas pagarem o preço. As pessoas estão notando. Agricultores, lojistas e cidadãos questionam por que a comida virou moeda de troca, não uma necessidade básica. Não se trata só de grãos. Todo o sistema parece desequilibrado, mais preocupado com controle e lucro do que com justiça ou cuidado. O governo de Putin impôs forte controle sobre alimentos, que agora afeta pessoas inesperadas. No final das contas, segurança alimentar não é só ter grãos suficientes armazenados. É garantir que as pessoas possam comer e pagar pelo que precisam. Confiar que seus líderes cuidam deles. Agora, essa confiança está se desgastando. E, a menos que o governo consiga mudar de rumo, a crise não será apenas sobre comida, mas também sobre liderança. Seguindo em frente. Outro motivo para a alta dos preços dos alimentos na Rússia resume-se em 3 palavras: combustível, transporte e guerra. Os combustíveis subiram neste ano, com o diesel, vital para a agricultura e transporte, aumentando mais de 11%. E cada rublo extra gasto com combustível é repassado para o consumidor. É por isso que os preços estão subindo, mesmo para itens produzidos localmente. Refinarias fecham por falta de equipamentos, e os subsídios do governo para estabilizar preços foram cortados. Os agricultores e caminhoneiros estão sendo pressionados, e quando o custo do combustível aumenta, todas as partes da cadeia alimentar ficam mais caras. Isso se aplica desde o plantio até a entrega nas lojas. Mesmo após a produção, os problemas persistem. Transportar isso pelo país está virando um grande desafio, principalmente devido ao tamanho da Rússia. Veja este mapa. Você pode ver por que a Rússia precisa depender de sua enorme rede ferroviária para transportar mercadorias. No entanto, essa mesma rede está em forte declínio. Por isso, o volume de cargas caiu por quase 2 anos e centenas de milhares de vagões ficaram parados. Trens estão atrasados ou cancelados, com prioridade para cargas militares sobre mercadorias civis.
Isso aumentou o transporte de alimentos por rodovias, mas as estradas da Rússia estão em más condições. Rodovias rurais deterioradas atrasam entregas e elevam custos. O transporte rodoviário cresceu no ano passado, mas é menos eficiente e mais caro. Além disso, os ataques da Ucrânia agravam a situação. Ataques de drones e sabotagens atingiram caminhões-tanque, linhas ferroviárias e infraestrutura essencial em toda a Rússia. Isso interrompeu cadeias de suprimentos e atrasou entregas, resultando no que vemos agora. Os alimentos estão encarecendo e produtos básicos como batatas e frango já são inacessíveis para muitos russos. Isso vai além de um problema logístico. É um alerta para resolver essas questões enquanto ainda dá tempo. Apesar do foco nos grãos, os impactos da crise vão além dos campos de cultivo. Produtores de gado e laticínios são igualmente afetados. O preço da ração subiu com a falta de grãos, levando agricultores a diminuir seus rebanhos. Em algumas regiões, a produção de leite caiu drasticamente, fazendo com que os preços subissem ainda mais rápido do que o pão ou as batatas. Importações de Belarus podem cobrir parte da lacuna, porém com custos maiores e atrasos. A carne também está se tornando um luxo para muitas famílias, com os preços do frango e da carne de porco subindo constantemente. Essas mudanças na alimentação não são apenas uma questão de gosto, elas significam menos proteína, o que tem consequências reais para a saúde ao longo do tempo. Além disso, a instabilidade do rublo agravou a situação e dificultou a alimentação na Rússia. Quando o rublo cai, os alimentos ficam mais caros. Por quê? A Rússia ainda depende da importação de itens essenciais, como fertilizantes, máquinas e embalagens. Quando o rublo enfraquece, essas importações ficam mais caras. E quando os produtores pagam mais, bem, as famílias também pagam. De repente, pão deixou de ser só café da manhã e virou luxo. Se você está preocupado com como a inteligência artificial está mudando tudo, empregos, indústrias, educação, até a economia, bem, você não está sozinho. Segundo o relatório da Universidade Rutgers, 70% dos trabalhadores dos Estados Unidos da América estão preocupados com o uso de inteligência artificial por empregadores nas decisões. 3 em cada 10 temem perder o emprego devido à inteligência artificial, e até especialistas concordam. Estudos apontam que até 2030, 30% dos empregos serão automatizados e 44% dos trabalhadores substituídos pela inteligência artificial. Isso significa que é preciso atenção para evitar virar uma vítima. Por isso, fizemos recentemente um vídeo no YouTube explicando o que ocorre nos bastidores e como as pessoas estão se preparando não apenas para sobreviver, mas para se beneficiar da revolução da inteligência artificial. Não se trata de virar programador ou criar o próximo ChatGPT. Trata-se de perceber onde está a real vantagem com a evolução da inteligência artificial e como pessoas comuns já usam isso para criar carreiras mais seguras. Se você está inseguro sobre o futuro ou curioso sobre suas opções, assista a este vídeo no YouTube. Clique no link na descrição ou no card na tela. Aqui a situação piora. Documentos vazados indicam que o Kremlin planeja imprimir mais dinheiro. Parece uma solução rápida, não? É como jogar gasolina econômica em um fogo já aceso. Mais rublos circulando pela mesma quantidade de produtos causa inflação, rápida, brutal e implacável. Só no ano passado, a oferta de dinheiro da Rússia aumentou quase 1/4. A inflação já está mordendo em 9%. Se apertarem esse botão de imprimir de novo, vai acabar com as economias, salários e comida do povo. Isso não é apenas uma política ruim, é uma crise que os russos são obrigados a suportar. Se o rublo seguir caindo e a impressão de dinheiro continuar, a crise alimentar vai se agravar e ficar fora de controle. E para milhões de russos, isso significa menos comida, mais medo e uma sensação crescente de que o futuro está escapando por entre seus dedos. Outro problema da crise alimentar é a falta de trabalhadores nas fazendas russas. Regiões agrícolas do país sofrem a maior escassez de mão de obra desde a Segunda Guerra Mundial. Jovens deixam áreas rurais, atraídos pelas cidades ou expulsos por guerra e crise econômica. Restam agricultores idosos, falta de mão de obra e campos não totalmente plantados ou colhidos. Com falta de trabalhadores, a produção de alimentos na terra desacelera ainda mais, e o problema vai além da fazenda. As plantas de processamento também estão tendo dificuldades para encontrar trabalhadores.
Laticínios, moinhos e empacotadoras aumentam salários só para continuar funcionando. Mas salários mais altos significam custos mais altos, e esses custos são repassados diretamente para os consumidores. Faltam funcionários em transportadoras e armazéns, provocando atrasos e aumento nos custos logísticos. Cada ausência aumenta o atrito em um sistema já pressionado. Essa escassez vai além da falta de pessoal e ameaça a segurança alimentar. A falta de pessoas para cultivar, processar e entregar alimentos causa prateleiras vazias e aumento de preços. A Rússia já observa isso. Se a falta de mão de obra persistir, a crise alimentar piorará. Para milhões de famílias, isso traz menos opções, orçamento apertado e medo de que o sistema não acompanhe. Isso não é só uma possibilidade. As cidades como Moscou e São Petersburgo já sentem a pressão. Os efeitos colaterais da crise alimentar estão chegando em casa. Pão, leite, batatas, que antes eram itens básicos, agora pesam no orçamento das famílias. Famílias pulam refeições, aumentam porções e buscam opções mais baratas e menos nutritivas. Bancos de alimentos estão sobrecarregados. As filas crescem toda semana. E cada rosto traz uma história silenciosa de resiliência e dificuldade. A diferença entre o discurso do governo e o que as pessoas percebem, já que a mídia estatal costuma mostrar estabilidade. As reportagens destacam colheitas bem-sucedidas, parcerias fortes e apoio do governo. Mas fontes independentes contam uma história diferente. Elas exibem prateleiras vazias, preços altos e mais frustração. Essa desconexão leva à sensação de engano e dificulta a solução dos problemas quando a confiança se quebra. Mas a crise não atinge todas as partes da Rússia da mesma forma. Nas áreas rurais, apesar da proximidade das fazendas, os alimentos não são mais baratos nem acessíveis. Ocorre o contrário. Redes viárias ruins, ferrovias falhas e falta de combustível tornam caro e incerto o transporte de mercadorias entre vilas. Quando os alimentos chegam nessas comunidades, os preços podem superar os de Moscou. Algumas vilas voltaram a sistemas informais de troca, trocando batatas por farinha ou ovos por diesel. Porque só o dinheiro não é suficiente para garantir o que é necessário. Com muitos longe da ajuda e instituições de caridade sobrecarregadas, doações diminuem e redes locais ficam saturadas. A distância entre cidade e campo cresce, isolando ainda mais as famílias rurais e tornando-as mais dependentes do que produzem ou trocam. Como resultado disso, a frustração pública está aumentando. Pequenos protestos começam a surgir, não apenas por causa da comida, mas pelo que a sua escassez simboliza. Quando as prateleiras esvaziam e os preços aumentam, a vida cotidiana é abalada. Não é só a fome, é a perda da dignidade, o medo de não alimentar os filhos e o controle das necessidades mais básicas. Além da fome, a crise já afeta visivelmente a saúde pública. Com carne, laticínios e produtos frescos inacessíveis, as dietas mudam para opções mais baratas e menos nutritivas, ricas em amido e gordura. Médicos em várias regiões relatam mais casos de anemia, deficiência de vitaminas e atraso no crescimento infantil. Os efeitos não são imediatos para todos, mas com o tempo enfraquecem a força de trabalho, aumentam os custos com saúde e reduzem a qualidade de vida em geral. Essas mudanças são mais difíceis de reverter que a inflação, pois afetam a saúde humana mesmo após a recuperação econômica. O mais preocupante de toda essa situação é o fato de que a Rússia já passou por isso antes. A União Soviética enfrentou longos anos de escassez de alimentos e graves consequências. Da fome dos anos 1930 causada pela coletivização forçada, ao racionamento e filas dos anos 1980, a insegurança alimentar foi constante. O planejamento centralizado frequentemente falhava em equilibrar oferta e demanda, os agricultores tinham pouco incentivo para produzir e os sistemas de distribuição não conseguiam acompanhar. No fim da era soviética, as prateleiras vazias, a inflação alta e a frustração pública atingiam o limite. Essa história não é apenas uma lembrança distante, é um alerta. Se o desequilíbrio entre produção agrícola e necessidades da população persistir, a crise vai se agravar. A falta de alimentos enfraqueceu a confiança no sistema soviético. Não era só fome, mas também dignidade, controle e sobrevivência. Com a inflação em alta e prateleiras vazias, os mesmos riscos voltam a surgir. Se a Rússia não mudar de rumo, pode acabar repetindo um capítulo que achava já ter encerrado. Ciente do que estava em jogo, o governo reagiu e introduziu controles de preços.
Autoridades criam leis para limitar preços de itens essenciais como leite, ovos, batatas e açúcar. O plano prevê contratos de longo prazo entre produtores e varejistas, limitando a frequência de mudanças nos preços. Outra opção avaliada é um corredor de preços, com limites mínimo e máximo para produtos básicos. O objetivo é frear a inflação. Produtores já alertam que preços fixos podem inviabilizar a agricultura e a produção de alimentos. Com preços limitados, produtores podem parar de vender, reduzindo a oferta e causando escassez. Isso pode gerar mercados paralelos, tema que abordaremos depois. A Rússia recorre a importações de países aliados para suprir as lacunas. Bielorrússia segue fornecendo laticínios e carne. China e Turquia trazem legumes, frutas e aves. Parcerias aliviam a pressão, mas têm limites. Os problemas cambiais da Rússia tornam as importações mais caras, e as interrupções no transporte, especialmente devido aos ataques da Ucrânia à infraestrutura, tornam as entregas imprevisíveis. Ainda assim, o governo vê as importações como uma tábua de salvação temporária, enquanto tenta construir algo mais permanente. Esse plano de longo prazo é chamado de substituição de importações. A ideia é produzir mais internamente e depender menos de produtos estrangeiros. Construir um sistema alimentar autossuficiente requer tempo, investimento, treinamento e infraestrutura. A Rússia avançou na produção de carne e queijo, mas os resultados ainda são mistos. Muitos substitutos locais são inferiores ou mais caros. A reconstrução da independência agrícola segue abaixo do esperado devido à falta de equipamentos e sementes não resolvida. O governo também está reduzindo as taxas de juros e oferecendo subsídios aos produtores na esperança de aumentar a produção. Com inflação alta e crescente frustração pública, essas medidas podem não bastar. Se oferta e demanda não se equilibrarem logo, a crise pode piorar e a pressão sobre o Estado aumentar. Voltando ao meu ponto, com a alta dos preços dos alimentos e prateleiras mais vazias, o mercado negro na Rússia cresce silenciosamente. O que era uma solução alternativa virou um sistema paralelo. Nem todas as faltas são por clima, guerra ou sanções. Também envolvem roubo e corrupção. Produtos subsidiados para manter preços baixos frequentemente somem antes de chegar às lojas. Em algumas regiões, autoridades locais ou contratados de transporte desviam esses produtos para vendê-los de forma privada a preços mais altos. Essas práticas alimentam o mercado negro e minam a confiança do público, pois veem a ajuda do governo sendo desviada para lucro próprio. Para quem já tem dificuldade para comprar comida, saber que a ajuda é roubada no caminho só aumenta a raiva e o ressentimento. O resultado desses canais é uma economia subterrânea crescente, onde itens básicos como queijo, carne e comida para bebês são vendidos sem registro, muitas vezes a preços mais altos. Mas sem as restrições da supervisão estatal, o crescimento do mercado negro é questão de sobrevivência, não só de lucro. Com estoques baixos nos supermercados e vendas inviáveis por controle de preços, vendedores buscam alternativas para sobreviver. Compradores russos também se adaptam. Quase um terço agora adquire produtos contrabandeados ou falsificados. Não é só comida. Cosméticos, eletrônicos e itens domésticos também ocupam mercados informais, mas a comida é o foco principal. Quando não acham o que precisam nos canais oficiais, as pessoas buscam alternativas. Essa mudança traz riscos, pois produtos do mercado negro não são regulamentados e podem variar em qualidade. Também prejudica os negócios legais, reduz a arrecadação de impostos e distorce o verdadeiro panorama de oferta e demanda. A longo prazo, isso empurra a Rússia para uma economia mais instável e informal. Se a crise alimentar persistir, o sistema clandestino vai se fortalecer, dificultando o controle do governo e a confiança das famílias na comida. A crise alimentar da Rússia deixou de ser apenas um problema interno e agora tem consequências globais que ultrapassam suas fronteiras. O futuro depende não só da política interna e da colheita, mas também do papel da Rússia como grande exportadora de grãos. No melhor cenário, o país tem boa colheita, apesar dos contratempos recentes. Preços dos combustíveis estabilizam, logística melhora e importações de insumos agrícolas retomam por rotas alternativas. Se essas condições se cumprirem, a Rússia pode manter boas exportações de grãos e aliviar a pressão nos mercados globais. Países da África, Oriente Médio e partes da Ásia, que dependem do trigo russo, se beneficiariam de preços estáveis e fornecimento contínuo.
Isso também preservaria uma das principais fontes de receita externa da Rússia, que gerava bilhões anualmente antes da crise. No entanto, o pior cenário já está se desenrolando em partes do país. A produção de grãos caiu muito por clima ruim, falta de sementes e poucos equipamentos. As exportações também diminuem rápido. Se isso continuar, a Rússia pode perder sua posição como grande fornecedora global. Isso teria grande impacto nos mercados internacionais. Países que dependem do grão russo podem ter aumentos de preços e interrupções no abastecimento. O colapso dos acordos cooperativos de exportação e a guerra em andamento já pressionaram a segurança alimentar global. Se a produção russa cair e as exportações ucranianas seguirem restritas, o mundo pode enfrentar outro pânico do grão, como após conflitos passados, mas agora com menos proteção. O resultado mais provável está entre os dois. Os preços na Rússia seguem altos e a oferta de alimentos é desigual. A frustração cresce, principalmente onde subsídios e importações não chegam. Os preços dos grãos seguem altos no mundo todo. Podem não chegar a níveis de crise, mas seguem altos e pressionam orçamentos de países vulneráveis. A Rússia segue exportando, mas com volumes menores e atrasos. A especulação e proteção financeira elevam a volatilidade e dificultam o planejamento e compra de grãos por países pobres. O uso geopolítico dos alimentos como instrumento de pressão continua sendo uma realidade preocupante, e a incerteza em torno da produção agrícola da Rússia continua desestabilizando o comércio internacional. A crise afeta mais que batatas ou pão, impactando a estabilidade diária na Rússia e gerando efeitos em vários continentes. A inflação dos alimentos está ligada à guerra, sanções e dinâmicas do comércio global. Ela é moldada por decisões tomadas em Moscou, Bruxelas e até mesmo Washington, e sentida em cozinhas de Harare a Cairo. As exportações de grãos da Rússia são mais que um ativo interno, são uma tábua de salvação global. Quando falham, as consequências ultrapassam fronteiras. Historicamente, a comida foi catalisadora de mudanças na Rússia. Pão e batatas alimentaram mais do que apenas estômagos. Eles alimentaram revoluções e marcaram momentos em que o contrato social se rompeu. Se a crise de hoje causará transformação real, depende do que vier depois. Se o governo agir de forma decisiva, pode estabilizar mercados domésticos e globais. Fracassar pode ter consequências graves. E não apenas para os russos. Para muitas famílias, essa crise não é política, é pessoal. É a mãe em Kazan pulando o jantar para que seus filhos possam comer, é o aposentado em Volgogrado escolhendo entre comprar comida ou remédios. É o fazendeiro em Krasnodar vendo o grão apodrecer nos silos por falta de combustível para transporte. Essas histórias não viram manchete, mas definem o momento. Elas nos lembram que por trás de cada tonelada de grão, índice de preços e número de exportação, vidas são transformadas pelo custo dos alimentos.